Temos muita coisa aqui, mais um voto de Zanin. Daqui a pouco vamos falar que está deixando os conservadores felicíssimos, né? Para surpresa de ninguém. Minha, tampouco. Né? É o terceiro já que os bolsonaristas estão aplaudindo, né? E os progressistas estão lastimando. E ele está ali protestando questões que são de natureza técnica. Né? Tá surpreso, rei? Eu fiz esse raciocínio aqui várias vezes. A pessoa eventualmente chega com certo déficit de credibilidade em razão da proximidade, por exemplo, com o presidente da República, e aí ela tenta provar até para si mesma e para todo mundo que é independente. E o jeito de provar que é independente é votar contra certas expectativas. Ainda que os votos possam ter um embasamento técnico, obviamente eu discordei de 3 deles até agora de maneira clara, contundente e incontrastável, né? Ou seja, não coloco minha opinião sob especulação, porque acho sim que o ministro está votando de maneira muito errada. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Fica aí. E vamos ao Zanin, vai lá. Vamos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor de determinar que deve ser estabelecida uma quantidade mínima de droga que diferencia o que é um usuário de maconha e o que é um traficante. Apesar disso, existem divergências entre os ministros sobre quem fará essa definição e qual será a quantidade. Então, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, são 2 votações em curso. Uma para discutir qual que vai ser essa medida para definir o que é um usuário e o que é um traficante, e outra votação para definir se vai haver a discriminação da maconha para uso pessoal ou se não vai haver a discriminação. Por enquanto, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rosa Weber defenderam que quem esteja com até 60 gramas de maconha seja presumido um usuário, caso não haja outros indícios de que seja um traficante. O ministro Luiz Roberto Barroso inicialmente propôs 25 gramas, mas depois aumentou para 100 gramas. O ministro Cristiano Zanin defendeu 25 gramas. Edson Fachin foi o único a não sugerir uma quantidade específica. O ministro considera que deve haver um critério objetivo, mas que o número precisa ser estabelecido em outra instância, pelo Congresso. A discussão está ocorrendo no julgamento, então, que discute essa discriminação de maconha para uso pessoal. O ministro Zanin foi contrário à discriminação, mas a favor dessa definição de quantidade. Os demais foram favoráveis à discriminação. Nesse julgamento sobre a discriminação, o placar está agora em 5-1 a favor da discriminação da maconha. No julgamento sobre fixar o critério para diferenciar usuário e traficante, já há maioria, 6-0 o placar nesse momento. O ministro André Mendonça pediu vista, o que adiou a conclusão do julgamento, e ele tem agora 90 dias para devolver o processo à corte. Olha aqui. Eu insisto que o que se está fazendo aí é só dar um sentido para a atual lei que pune o tráfico de drogas, né? A lei antidroga, como é chamada. O que é que se tem demonstrado, e já cansei de falar aqui, né? Como o consumo não dá cadeia, mas o tráfico sim, e como inexiste um marco que estabeleça o que é consumo e o que é tráfico, fica a critério da polícia passando pelo Ministério Público ao juiz, fica a critério dessas pessoas acabar decidindo quem é traficante e quem não é. E os números comprovam. Os pretos e pobres viram traficantes, os brancos endinheirados viram consumidores. E as cadeias vão se enchendo. E a mão de obra do PCC vai se acumulando lá. O ministro Cristiano Zanin votou contra a diferenciação. Porque ninguém está legalizando nada. Apenas está dizendo, pegou com droga, é preciso estabelecer uma quantidade para saber o que é tráfico. Não é, ele votou contra. E depois, como perdeu, aí está discutindo a quantidade. É mais um voto, digamos, conservador que ele dá
já se opôs a que a homofobia tenha a punição correspondente à punição ao racismo. Perdeu, mas se opôs. Num outro caso ali, não aplicou o princípio da bagatela para uma pessoa que tinha roubado uma coisa ali, da coisa de R$100. Né? Está se mostrando, digamos, até agora, um conservador. E está sendo adorado pelos bolsonaristas. Mas precisa ver, né, doutor? Para onde a coisa vai. Porque daqui a pouco, quando tiver um voto que envolva ali coisas do governo Lula, aí vão querer que ele seja impedido, não sei. Eu sei o seguinte, né? É preciso sempre tomar muito cuidado quando a pessoa entra com uma marca ali, o Lula botou o advogado dele. Às vezes até inconscientemente a pessoa começa a dar votos para mostrar que é independente. Quando o Menezes Direito foi nomeado ministro pelo Lula, tinha fama de ser um católico direitista ultraconservador. E era um ultraconservador católico. Chegou lá como juiz, votou como juiz, e não de acordo com a sua religião. Porque ele não tinha, inclusive, déficit nenhum de credibilidade em área nenhuma.